Ana, eu até anotei aqui o que disse o Piotr agora para finalizar o comentário. Será que a defesa também, de alguma forma, está ali pretendendo uma maneira de formalizar, de listar todas as irregularidades, ilegalidades, os abusos de autoridade que estão sendo cometidos, até para internacionalmente levar aí o caso adiante? Afinal de contas, estamos falando de algo que tem uma ligação com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e tudo mais. Esse é um ponto, Paula, que eu acho que a defesa pensou sim, porque há muitas frentes sendo abertas aqui contra Alexandre de Moraes, não contra Alexandre de Moraes porque é Alexandre de Moraes, contra as inconstitucionalidades recorrentes de Alexandre de Moraes. Você estava falando, né, Paula, no document dumping, né, é uma expressão muito usada aqui nos Estados Unidos, e a quantidade de documentos, 81 mil páginas, e 2 semanas que a defesa do presidente Bolsonaro teve para simplesmente analisar tudo isso. E aí, quando o assunto é jurídico, processo, peças assim, né, desse nível, eu sempre vou lá na fonte do professor André Marcília, que está sempre aqui com a gente, gentilmente, sempre conversando aqui com a gente, e ele simplesmente diz que é grave, né? Que não se constrói uma defesa se contrapondo apenas à peça da PGR, mas estudando toda a investigação que resultou na peça. Se a PGR teve acesso a elementos da investigação que a defesa não teve, isso é comprovado, há desequilíbrio, não há possível justiça e estaremos todos diante de um teatro político, não de um julgamento jurídico. E aí, Paula, eu tenho mandado muito material aqui para os gabinetes de congressistas americanos e de articulistas do Partido Republicano também, sobre todos esses desmandos, né, que estão acontecendo no Brasil. A nossa equipe fantástica da Revista Oeste tem traduzido para o inglês algumas matérias, alguns artigos importantes explicando todas as situações, né, bizarras, inconstitucionais, que nós só testemunhamos em regimes totalitários do Brasil de hoje, de 2025, mas teve uma coisa, Paula, tudo as pessoas me perguntam, né, alguns detalhes, por exemplo, alguma dúvida que ficou, mas teve um arquivo que eu mandei, Paula, que eu coloquei legenda em inglês, que eu mandei esse arquivo, eu recebi mais de 8, 9 respostas questionando se aquilo era o que estava acontecendo. O Brasil ficou chocado diante desse vídeo e os Estados Unidos também. Vamos rever, Binha. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. O que acontece, Paula e parceiros, o que eu recebia de resposta eram perguntas questionando como
é a lei no Brasil no caso de uma delação, né, que é o plea deal ali. E aí eles questionavam se na delação o juiz do caso, se é ele que conduz uma delação. E aí, questionando sobre a ameaça feita à família do Mauro Cid, eles me perguntam quem é esse senhor ali na tela direita do Alexandre de Moraes. Eu explico que é o PGR, que é o Attorney General. E aí eles perguntam, é um vai e volta assim, mas não dá para entender. Então, Paula, eu trouxe esse vídeo mais uma vez, agora com legendas em inglês, porque esse vídeo correu aqui os bastidores do Congresso americano, exatamente para ligar na pergunta que você me fez. Eu acredito sim que essa peça muito bem estruturada da defesa do presidente Bolsonaro, ela será traduzida para o inglês, teremos a versão em inglês, e essa versão também vai chegar aqui nos Estados Unidos e será mais uma peça nesse quebra-cabeça estranhíssimo do Brasil totalitário de 2025 sob o império de Alexandre de Moraes. Augusto. Eu acho até curioso que as pessoas se sintam aflitas com a leitura do livro O Processo, do Kafka, com um caso. Ele consegue comover, o escritor conseguiu, um caso de ficção, ele conseguiu comover, continua comovendo leitores pelo mundo inteiro. Isso aí supera qualquer momento de um livro desse tipo. Qualquer momento. E o que houve na vida real, que também parece ficção em outros países, diante disso aí, é pouco imaginoso o que fizeram. Veja só, o Saddam Hussein, ele obrigava as pessoas, ele deu um golpe publicamente. Estava a plateia toda, ali o partido todo reunido, ele disse, olha, eu fiquei sabendo que há uma conspiração contra mim feita por fulano, enquanto ele ia dizendo, iam prendendo os caras. E os caras admitiam o que não haviam feito e eram punidos com a morte. Pena de morte, aplicada por ele, decidida por ele, aplicada pelo Saddam. Os processos de Moscou também mostraram cenas semelhantes. Os caras não tinham feito nada, o Stalin tinha ciúme deles, tinha medo de que se voltassem contra ele, e ele dizia, olha, fulano confessou isso, e o sujeito assumia, e era morto. Aí falta matar esses depoentes, porque ele está ameaçando a família. Agora, são tão pouco inteligentes nesse sentido, não se preocupam com álibis, que eles gravam o crime que cometem. Isso que fez o Alexandre de Moraes, publicamente, e em péssimo português, ele poderia ser demitido até pelo português que ele fala. Mas isso aí daria cadeia em qualquer democracia decente do mundo. Sim. Eu sou do tempo em que eu ouvia, e era verdadeira a frase, que eu ouvia a frase que o Alexandre também ouviu muito. Cabeça de juiz e barriga de grávida, a gente não sabe o que vem. Né? Tinha uma terceira que me escapa agora, mas essas bastam. Depois, você ficou, com avanços tecnológicos, você ficou sabendo, né, se o filho se é do sexo masculino, feminino, vai nascer quando, como, acompanha a gravidez, você já sabe tudo. Né, conta até o nome já é escolhido e ponto final. Cabeça de juiz, eu sou do tempo que eles não sabiam. Você não sabia o que eles decidiriam. Agora, você tem um sujeito que anuncia a sentença e quer que o depoente chame de colaborador. Concorde com ele, porque senão ele vai punir a família, até a 7ª geração, vai queimar a casa, qualquer coisa, se ele não contar o que o juiz quer ouvir. Isso é suficiente, repito, não só para anular qualquer coisa ligada decorrente disso. Anula, não vale. Isso deveria dar cadeia para o torturador.
É tortura o que praticou aí com uma filmagem com tradução em inglês, tá? Eu só digo em mau português, o inglês está perfeito. Conseguir traduzir o Moraes não é fácil, Foi difícil. né? Primeiro precisa entender. Parabéns, Ana. Agora, faz isso e chama de delação, é como foi feita, por exemplo, do governo americano e os mafiosos que contaram tudo. Ou a Itália, e também integrantes da máfia. Aquilo simples, tu vai, ele tá querendo contar, ele conta tudo, e prova, etc, etc. O Cid tem o pai, a filha, a mãe, a mulher, os primos, 50 vizinhos para cá, 50 para lá, ameaçados se ele não contar. O que a defesa não tem o direito de saber. E aí você faz esse trabalho sujo com o tempo você faz por tempo indeterminado, você fica meses reunindo provas que não provam nada e depois você dá um prazo de 15 dias para que o defensor do inocente tente entender o que foi reunido contra ele. Isso aí nunca aconteceu no Brasil, está acontecendo agora. Não aconteceu na ditadura do AI-5. Agora, o caso, o artigo do Alexandre, olha, você é um craque, mas você continua me impressionando sempre aí pelo talento e pela visão correta das coisas. Temos aí os Rubens Paiva à espera de menções em jornal, não precisa de filme, não. Não precisa de filme. O Clezão bastaria ter o nome citado pelo jornal. Eu fiz questão de olhar com lupa todas as retrospectivas publicadas no ano da morte dele. Não mencionam o nome do Clezão. O Clezão não morreu para a imprensa estatizada. Nem isso eles contam. Eles não têm coragem de dizer que a sentença do Bolsonaro está decidida. Todos serão condenados por militantes. Por militantes. Até o Flávio Dino, que aparece em palanque, acusando o Bolsonaro de culpado por coisas que não fez. Imagine agora com uma delação dessas nas mãos. Então, a gente não precisa, a gente deve tratar dos casos do passado. Mas não tem o direito de abrir a boca sobre isso e falar sobre regime democrático os que esquecem os Rubens Paiva do presente.